Gente, como que vocês estão, a paz do Senhor? Falei para vocês que ia trazer um pouquinho sobre Noé, vamos aprender um pouquinho sobre Noé, o que Noé tem a nos mostrar. Lemos, relemos, estudamos sobre Noé e às vezes sempre vai passar alguma coisa despercebida da gente, mas vamos tratar um pouquinho sobre essa história maravilhosa e que realmente nos espanta por tudo que Deus falou para Noé fazer, né? Então, antes de tudo, para a gente começar esse estudo, você tem que ter uma caneta. Você tem uma caneta dessa, pega uma caneta, pega um papel, tá bom? Tem muita gente que tem dificuldade. Você tem dificuldade de aprender ouvindo alguém falar? Você tem dificuldade de ver vídeos sem texto, sem nada? Então eu vou estar tentando ajudar você de uma forma a desenvolver isso daí que tem guardado dentro de você, essa chamada que está prestes a florescer. Então você precisa fazer que essa chamada floresça, tá bom? Então vamos começar no livro de Gênesis, tá bom? Toda vez que eu falar os versículos eu vou estar colocando aqui para vocês, aqui ó, Gênesis capítulo de número 6. Gênesis 6, versículo de número 13, tá bom? Essa é a primeira lição, é uma das primeiras lições que a gente vai tratar sobre a história de Noé. Então já fica ligado, porque o que você vai estudar aqui vai abrir um leque para você e mergulhar mais profundo do que você nunca mergulhou, tá bom? Gênesis, o livro de Bereshit, começo, princípio, Gênesis, Bereshit, tá bom? Gênesis, capítulo de número 6, tá? Ó, já coloquei aí Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 13. A gente vai começar por aqui, tá? Por etapa, e aí eu vou estar postando para vocês. Por gentileza, eu quero que vocês também comentem aí, comentar, nos apoiar, curtir, ajuda demais, tá bom? Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 13, tá? A epígrafe do texto, tá? Felipe, o que é epígrafe? Eu vou ter que tentar mostrar aqui para você, mas talvez eu faça uma colagem e te mostre a epígrafe do texto, que diz: Deus anuncia o dilúvio. Você consegue ver? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar. Isso daqui é a epígrafe do texto. Toda vez que você vê textos separados com a mensagem em cima, se chama epígrafe, tá? A epígrafe do texto, então você já sabe o que é epígrafe do texto, tá bom? A epígrafe do texto: Deus anuncia o dilúvio. Deus anuncia o dilúvio, tá? A pergunta aqui é: Deus anuncia o dilúvio, mas Deus anuncia um dilúvio para quem? E para qual pessoa Deus anuncia o dilúvio? Deus anuncia um dilúvio para todo mundo? Deus anuncia um dilúvio para uma pessoa? Deus anuncia um dilúvio para quem? E para quem? Deus, ele anuncia o dilúvio primeiramente para uma pessoa, por nome chamado Noé, tá bom? Noé, chamado Noé. O nome Noé, ele significa descanso, repouso. Noé, ele é uma parte principal na história. E vamos começar por aqui, pelo seu nome, pelo significado do nome Noé, que Noé significa. Então você já pega aí o nome do significado, pega o papel, canetinha, anota aqui, ó. Noé significa descanso, repouso ou cansado, tá ok? Você pegou? Já anotou? Eu vou te dar um tempinho para você anotar, que você precisa anotar isso daqui. Noé, o significado: descanso, repouso ou cansado. Eu vou colocar aqui toda vez que eu vou falando, eu vou colocar aqui Noé, descanso, repouso ou cansado. Esse é o significado de Noé, tá bom? O significado de Noé. Vamos lá.
Versículo de número 13 do capítulo de número 6. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. É simples entender isso daqui. Deus percebe que o pecado usufruiu a terra, já que o povo está no pecado e o povo não quer sair do pecado ou largar o pecado. Deus anuncia o dilúvio. Mas Deus vai anunciar o dilúvio para quem? Para Noé. Primeira pessoa a receber o anúncio do dilúvio é Noé. Então, Noé ouve, Deus fala para Noé. E Deus diz a Noé: Noé, faze uma arca para ti. Perceba bem que quando Deus chama Noé, Noé ele tem a sua escolha. E eu vou colocar aqui a primeira palavra, escolha. Escolha. Por que Noé escolheu fazer uma arca? Perceba bem que na época ninguém sabia o que era chover, porque a terra era regada, então não havia chuva. Então Deus diz a Noé: Noé, eu irei fazer chover e faz uma arca para ti. Noé ele tem a sua escolha. Ele poderia escolher não fazer e fazer. A primeira coisa que Deus quer ver de você é se você está pronto para fazer escolhas. A primeira coisa que você tem que entender é se você está pronto e apto para fazer escolhas. Tem gente que faz escolhas no casamento e se decepciona na sua escolha. Tem gente que escolheu uma faculdade e a faculdade que ele está fazendo, praticando ou fazendo, ele se arrependeu da escolha da faculdade que ele fez. Ou que ela está praticando, ela se arrependeu. Antes mesmo de Deus chamar. Você tem que pensar nas suas escolhas. Deus estava mostrando para Noé: Noé, eu te chamei. Você escolhe o que você quer. Então, a primeira coisa que Noé teve que ter, escolha. A escolha não é para qualquer pessoa. Ninguém, isso daqui é ninguém. Escolhe por escolher. Quando Deus chamou Noé, Noé só queria fazer o que Deus chamou ele para fazer. Uma escolha. Você tem direito de escolher. Deus chamou você para alguma coisa. Eu não sei se foi para cantar, não sei se foi para pregar, foi para louvar, foi para limpar a igreja, foi para varrer, foi para ensinar, foi para louvar, foi para orar, foi para ajudar os líderes, foi para ajudar os pastores. Para que Deus te chamou? Será que você tomou a escolha certa? Será que você está na empresa certa? Será que você está trabalhando no ambiente certo? Escolhas. Para você entrar dentro da arca, você tem que tomar uma decisão. Escolha. Porque para entrar na arca, você tem que decidir qual é a sua escolha. Primeiro objetivo de Noé é saber escolher bem. Então Deus já está ensinando você. Escolha bem antes de fazer. Escolha bem antes de ir. Escolha bem antes de planejar. Você tem que escolher. Vamos lá? Estamos no capítulo de número 13. Faze para ti. Agora, versículo de número 14 do capítulo de número 6. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste e farás um compartimento na arca. Vamos devagar. Vamos ler completamente, vai estar aí para você o versículo, tá? Faze para ti uma arca de madeira de cipreste. De cipreste. Cipreste era uma árvore
e a madeira era bela e forte. Então quem acostumava a usar essa madeira, eram pessoas que faziam obras, faziam coisas que aguentavam. A madeira, ela tinha, a cipreste, ela tinha uma força. E a força da madeira cipreste, ela vem do Monte Sião. Isso mesmo, do Monte Sião. Saiba você que até mesmo Salomão colocou a madeira cipreste no templo. Então essa madeira cipreste, ela é beleza, tá? Marca aí, por favor. Madeira cipreste. A arca foi feita com madeira cipreste. E o que ela tem? O que ela traz? Beleza, força. Então Deus começa com a madeira. Você percebe que a arca, quando Deus faz, ele começa com a escolha. Segundo, madeira. Então anota aí. Você coloca no papel e aí você vai anotar. Escolha, tá? Anota aí. Escolha. 2, você vai anotar madeira, tá? 2, madeira. Deus começa com a escolha, depois começa com a madeira, tá? Então, já que você escolheu, agora vamos com a madeira. E o que tem a madeira? A madeira cipreste, ela nasce no Monte de Sião. E a madeira cipreste, o simbolismo é força, é rigidez, aguenta firme a pancada, suporta a dor. Então você tomou a escolha e você tem que aguentar firme a pancada. Você tem que aguentar a dor. Quando o baque vier, você tem que suportar. Quando a tempestade cobrir, você vai aguentar. Porque no começo você escolheu. E depois, além de escolher, você teve força para suportar. É por isso que as pessoas não entendem você. E elas não vão entender mesmo. Porque você tomou uma escolha. E além de tomar uma escolha, você é como madeira de cipreste. Por quê? Porque o vento bate, mas você tem força. E não só força. Pode vir qualquer tempestade. Você vai continuar com a sua beleza. Você percebe que tem muita gente que hoje não aguenta mais nada. Ele não aguenta uma crise. Ela não aguenta uma prova. Ele não aguenta uma tempestade no barco. O semblante dele desfalece. A beleza sumiu da madeira. A tristeza afetou ele, afetou ela, mas o que eu acho mais lindo é que você é uma madeira cipreste. Além de você não ter deixado o seu semblante cair, você tem aguentado firme até hoje. Então percebe que Deus está mostrando dentro do texto do livro de Noé que você é uma madeira cipreste. Você suporta, você aguenta, você vai conseguir. Isso é no versículo de número 14, madeira de cipreste. A madeira de cipreste é do Monte de Sião, tá? E ela demonstra beleza, força. E aí vai. Depois disso, no versículo de número 14, continuando lendo, faze para ti uma arca de madeira de cipreste, e farás o compartimento na arca, calafeterás por dentro e por fora com betume. O que é calafeterás? Vou escrever aqui calafeterás. Calafeterás está dizendo assim, ó. Você vai tampar as brechas com betume, tá? Você vai tampar as brechas com betume. Ele está dizendo, calafeterás, tampa as brechas, tampa qualquer buraco, tampa tudo.
Porque para projeto de Deus, você não pode dar ouvido para ninguém. Para projeto de Deus, você não pode deixar as pessoas te deixar para baixo. Para projeto de Deus, você não pode desistir por qualquer coisa. Para projeto de Deus, você não pode largar tudo por causa que alguém disse algo que você não gostou. Você tampou as brechas. Calafeterás. Tampa as brechas para que o projeto continue andando. Então, primeira foi escolha. Segundo, madeira. E depois, Felipe, calafeterás. Escreve aí, ó. 3. Terceiro, calafeterás. Tampe as brechas. Escreve aí, ó. Terceiro, tampe as brechas. Vamos lá? Primeiro, escolha. Segundo, madeira. Terceiro, tampe as brechas. Vamos escrever aqui, ó. Tampe. Deixa eu escrever com vocês também. Tampe as brechas. As brechas. Tampe as brechas. Tá ok? Tampou as brechas? Tampei. Vamos continuar lendo o versículo de número 14. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste. Farás um compartimento na arca e calafeterás, tampe a brecha, por dentro e por fora. Vamos lá? Você tem que entender isso daqui. O texto está dizendo, você vai tampar as brechas, mas não é só por fora, é por dentro. Isso daqui é muito espiritual. E pouca gente vai entender isso daqui, porque talvez você está muito apegado nas letras e você esqueceu do espiritual. Mas se você entende o espiritual, você já pegou essa revelação, e se você quiser anotar, anote. Mas se você não quiser, tudo bem. São poucas pessoas que vão anotar. Mas se você quiser, anote isso daqui. Eu tenho que tampar, eu tenho que calafeterar. Não só por fora, também por dentro. Não adianta eu mostrar que eu sou um excelente pregador por fora e eu sou péssimo por dentro. Não adianta eu querer mostrar que eu sou um ótimo esposo por fora, mas eu sou um péssimo esposo por dentro. Não adianta querer mostrar que eu sou uma excelente dona de casa, se eu sou péssimo por dentro. Então, primeiro, tampe por dentro e tampe por fora. Porque para quem entra no projeto de Deus, tem que ter escolha. Tem que ser maduro, madeira. E também tem que fechar as brechas, tanto por dentro e tanto por fora. Vamos lá? Ó, faze para ti uma arca de madeira de cipreste. Farás compartimento na arca e a calafeterás por dentro e por fora, com betume. Isso daqui é lindo demais. Tá? Isso daqui é muito top. O betume é o preenchimento. O betume é como se fosse uma massa. Eu vou melhorar minha explicação. O betume é como se fosse um reboco na parede para que tampe qualquer defeito e que não haja vazamento. Você já viu uma casa rebocada? É lindo, né? Casa toda rebocada e depois as pessoas pintam, fazem outras coisas, reboque. Agora você já viu uma casa que não é rebocada? Aquela parede vermelha fica feio. E dependendo ainda tem uns blocos quebrados que entra chuva, entra água. Então o que Deus está instruindo Noé? Você teve escolha, você é maduro, você tampou as brechas, tanto por fora como por dentro. E agora, Noé, você vai passar betume. Betume, você pode trazer, isso daqui é muito espiritual. Betume você pode trazer como o Espírito Santo de Deus. Porque para quem quiser entrar no projeto de Deus, tem que ter betume. Você pode ser um excelente teólogo.
Mas se você não tiver betume na sua teologia, a sua teologia, você pode ser um ótimo cantor, você pode saber cantar todas as notas, mas se você não tiver betume na sua voz, a sua voz é péssima. Você pode ser um ótimo pastor, você pode ter muitos obreiros na sua igreja, você pode saber da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas se você não tiver betume, você não serve para nada. O betume preenche todas as suas falhas. Então, pregador, olha para mim, pregadora, obreiros, obreiras, pastores, líderes, vocês aí, não adianta ter estudado, não adianta ter perdido tempos e tempos dentro de uma sala, dizendo eu estudei a palavra de Deus, porque muita gente vai morrer no inferno e estudou a palavra de Deus. Se não tiver betume, não serve de nada. Preenche com betume. Eu prego, mas eu prego com betume. Eu canto, mas eu canto com betume. Eu louvo, mas eu louvo com betume. Eu rejo as irmãs, os irmãos, mas com betume. Eu lavo a igreja com betume. Eu fico na porta, noite, dia, com betume. O meu casamento está coberto com betume. Os meus filhos estão cobertos com betume. Já que está tudo coberto com betume, não entre infiltração. Sabe qual é o maior erro de casamentos, de pastores, de igreja? É que deixaram o betume de lado. E aí começou a entrar a infiltração. E quando a infiltração entra, você acaba perdendo pessoas. Pastores, não permita a infiltração entrar. Coloque betume nas mensagens, pastores. Obreiros, não permita a infiltração entrar. Ajude a sua esposa dentro de casa, obreiros. Betume. Você tem que preencher o seu casamento com betume. Líderes, você tem que ensinar com betume. Porque quem tem betume não deixa infiltração entrar. Quarto, anotem aí. Betume. Escrevam. Betume. Eu não posso. Escrevam. Quarto, eu não posso permitir a infiltração entrar. Betume. Betume. Vamos anotar? Betume. Eu não posso deixar. Vamos lá. Deixar a infiltração entrar. Porque quando você não deixa a infiltração entrar, nada vai conseguir parar o projeto de Deus na sua vida. Irmãos, vamos parar no versículo de número 14, tá ok? Ó, só no versículo de número 14 eu já vou fazer meia hora com vocês. Então, vai ser muito longo esse estudo, tá bom? Que Deus assim continue abençoando a vida de vocês. Muito obrigado, tá bom? Ó, comenta aí, tá? Alguma ideia, qual texto que você quer estudar? A gente vai continuar com o estudo de Noé, tá bom? Mas comente aqui qual texto que você quer, a história que você quer se aprofundar mais, estudar mais. E a gente só está no versículo de número 14 ainda. Meu Deus, falta muita coisa, mas com fé em Deus, vocês me apoiando, a gente vai longe, tá? Tchau, tchau, gente. Que Deus assim continue abençoando vocês. Não esqueçam de curtir o meu vídeo, hein? Deus abençoe em nome de Jesus. Fui!